Meu primeiro contato com a Covid foi da seguinte maneira. Então, realmente foram dias bem complicados. Eu ainda continuei na luta da cura, né? Eu me chamo Ana Paula, eu sou cirurgiã dentista, eu tenho 42 anos, eu moro em Sacramento, Minas Gerais. O meu contato com o vírus foi devido à minha mãe. Nós moramos juntas na mesma casa, então a gente acredita que ela tenha pego da minha tia ou da minha prima, e a partir daí acabou que eu fui contaminada também. Então, no primeiro teste que a minha mãe fez, ela testou positivo e o meu exame deu negativo. Mas à noite eu já comecei com alguns sintomas. Eu tive febre baixa, a minha mãe estava com bastante mal-estar, transpirando muito, com um cansaço muito grande. Então, o mais engraçado é que eu tinha medo de pegar a doença no consultório, né, pelo número de pacientes atendidos, pelo fato de a gente trabalhar muito próximo à boca, e acabou que eu peguei da minha mãe na minha casa. Na primeira semana, os meus sintomas foram bem leves. Os sintomas foram parecidos com uma gripe, assim, uma gripe mais forte, aquela vontade de cama, aquele sono. Então, foi mais uma moleza muito grande, mas assim, não foi nada tão forte. Então, aqui nós temos a central de Covid, que dá uma assistência muito grande pra gente, me deu uma assistência muito grande. Então, por mais ou menos 10 dias, eu ia para a central do Covid, a ambulância me buscava, porque eu não tinha condição de dirigir, eu mal tinha condição de andar. Chegava lá, já ia para o oxigênio, geralmente não, todos os dias eu ia para o soro, então tinha algum problema. Então, o nosso apoio maior foi do meu namorado, que mesmo negativo, o exame negativo, ele ficou aqui com a gente. Então ele ajudava a gente em tudo, em medicamento, dava apoio para o meu filho, ajudava a gente em tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisou, ele estava aqui presente. E a família, os amigos, então muita gente chegava aqui, trazia um pãozinho de queijo, colocava ali na garagem, ia embora, bolo, almoço de domingo, porque não tinha disposição nenhuma para fazer. A gente viveu praticamente um pesadelo, né? Então, logo que eu comecei a piorar, fui para Uberaba fazer tomografia, tive que voltar. Então, a primeira má notícia foi a minha tia, a tia Nali, que faleceu. Então, mesmo eu ainda estando doente, eu acompanhei dentro do carro, sem descer, de longe. Então, assim, o primeiro impacto de você ver um enterro de um familiar seu, você vê um caixão fechado e descer do carro da funerária e já colocar onde ele vai ficar, sem ter uma despedida, sem você ver, aquilo foi muito assustador. O momento que me assustou muito foi o começo das coisas que ainda estavam para chegar. Então, o que aconteceu? A minha tia faleceu e nisso o filho dela, que é o Cássio, meu primo, estava no hospital e começou a piorar também. Tanto é que ele não ficou nem sabendo do falecimento da mãe.
Então, acho que depois de 6 dias, aí veio a notícia do falecimento do Cássio. Quando você acha que nada mais pode acontecer, então a minha tia, que mora em São Paulo, ela faleceu. Então, ela faleceu num domingo, aí isso tinha dado 13 dias ao todo, né, desde a da primeira perda. Ela tinha o desejo de ser enterrada aqui em Sacramento, então no outro dia foi o enterro dela. Então, na hora que a gente estava saindo do cemitério, teve mais um telefonema. Então, as primas foram rápido para Uberaba para poder ouvir o que o hospital tinha para falar. Então, em 1 hora e pouco, a gente tinha a notícia que o tio Joaquim tinha falecido também. Então, era a 4ª pessoa da minha família que tinha perdido a vida pelo Covid. Então, no mesmo dia, nós fomos eu ia falar velório, mas não teve velório, né? A gente enterrou 2 pessoas, 2 irmãos, né? Então, foi muito pesado se despedir de alguém dessa maneira de manhã, que foi da minha tia Conceição, e à tarde você despedir de um tio também, o tio Joaquim. Quando eu estava doente, essa doença é um dia após o outro mesmo. Então, hoje você pode estar bem e amanhã você ter uma piora muito grande. Então, o que eu percebi é que no meu caso, até 7 dias eu estava bem e eu tive uma piora muito grande em 48 horas. Então, eu posso te dizer que essa doença ela tem um objetivo, só um objetivo. Ela vem para te matar. Então, se você de repente demora um pouquinho para procurar ajuda, se você deixa agravar um pouquinho essa situação, então ela consegue alcançar o objetivo dela. Então, você não sabe se você vai sair dessa história vivo ou morto. Você não sabe se seu organismo vai ser forte o suficiente para combater isso, para lutar. E se por um acaso você vai para o hospital e chega a ser entubado, eu realmente acredito que você só sobrevive se não for seu dia mesmo. Quando eu testei positivo, eu realmente acreditava que depois de 15 dias eu estava boa. Então não é assim. Então foram 17 dias para que eu parasse de transmitir a doença, mas depois desses dias ainda senti muito mal-estar. Eu não posso te falar que o pós-Covid, os sintomas pós-Covid, seja pior do que a Covid em si. Porque no meu caso, com tantas perdas, então realmente a parte emocional foi bem complicada, o medo de morrer, todo esse estresse que eu e minha família nós passamos nesse período. Se não fosse isso, eu poderia te dizer que o pós-Covid chega a ser pior do que a doença em si. Porque depois que você tem alta, que você tem a cura da doença, você fica muito tempo com falta de ar, você sente uma fraqueza, você tem queda de pressão, queda de glicose, você não consegue fazer coisas básicas que você fazia. Tipo, eu, por exemplo, não consigo fazer uma pequena caminhada dentro de casa. Tipo, eu ir no quarto até a garagem, eu fico cansada. Então, assim, a gente não consegue ter a vida da gente de volta na rapidez que a gente quer. Olha, quando a médica falou
você está de alta, você acabou. O primeiro momento foi assim, parece que eu não acreditava, mas eu fiquei muito feliz de repente, tipo, de alívio. Alívio por ter passado por tudo isso e ter conseguido sair viva. Principalmente diante de tudo isso, de tanta gente que não conseguiu vencer na minha família. Então eu sei que isso foi um presente, assim, foi uma segunda chance. Então eu fiquei emocionada, eu chorei. Bom, se você não acredita na doença, eu posso te falar com toda certeza do mundo, porque eu vivi isso, eu perdi pessoas que eu amo, que a doença existe e, como eu disse anteriormente, a doença tem um objetivo, ela veio para matar. A chance de você sair vivo dessa brincadeira é realmente pequena. Principalmente nesse período que a gente está vivendo, que não tem leite suficiente, então não tem para onde mandar, tem fila para conseguir uma internação comum, uma UTI. Então eu te falo, você tendo todo o atendimento, toda a assistência, a situação é bem complicada, então eu fico imaginando o que é você estar em casa e precisando de um hospital, faltando ar, o desespero que deve ser para essa pessoa. Então isso não é uma situação inventada, uma situação irreal. Então a situação é bem séria. Mas a gente não pode perder a esperança e ter muita fé em Deus, porque é só Deus mesmo, porque Deus está acima de qualquer coisa e é Ele que é responsável pelas vitórias, pelas nossas curas. É claro que tem atendimento médico, tudo isso, mas eu acho que no final das contas é Deus que decide quem vai ficar e quem infelizmente vai partir.